com as suas mãos erguidas, como estão, com as suas palavras, vai pedindo: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa vida, vem Espírito Santo inflamar o nosso ser. Nós sabemos, Senhor, que sem Ti não há santidade, sem Ti, Senhor, não há conversão, sem Ti, Senhor, não há forças para renunciarmos ao pecado. Sem Ti, Senhor, seria impossível hoje nós celebrarmos a liturgia de todos os santos. Por isso nós pedimos: vem sobre nós com a Tua graça, vem sobre nós, Senhor, com a Tua força, infunde em nós a Tua presença, unge-nos, capacita-nos, fortalece-nos, dá-nos a sabedoria, dá-nos força, Senhor, na nossa decisão, para que possamos nos decidir por Ti, pela palavra, pela igreja. Vem Espírito Santo de Deus. E você que ora no Espírito, vai soltando sua voz, vamos juntos. Eu convido você que está em casa, reze conosco agora. Se possível, levante seus braços, solte sua voz, vamos formar um só povo, clamando o Espírito Santo de Deus, para que juntos possamos, movidos por esse Espírito, ouvirmos a palavra, compreendermos a palavra. Vem Espírito Santo de Deus. Iria labarar, ia lamanar, ia labará manor, ia labará manar, ia lacandar, ia labará candaria labará lalar, ia lamanar, ia labará manor, ia labará manar, ia labará manar, ia lá candaria labará manar, ia labará manor, ia labará manar, ia labará manar Xandaria labará manor, ia labará manar, ia lara lara lá. Cantemos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo de Deus, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. vamos nos sentando e cantando: vem Espírito Santo. Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rainha dos Santos, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, num primeiro momento nesse dia, nós vimos um pouco sobre o chamado que temos à vida de santidade. Depois, falamos sobre a decisão que precisamos tomar, a nossa resposta a esse chamado. E agora, vamos meditar um pouco, refletir um pouco sobre a vida cristã. Nós precisamos ter uma vida que de fato seja cristã, uma vida que seja católica, uma vida que seja coerente com aquilo que nós, pelo menos com a boca, professamos. Muitas vezes nós falamos que cremos no Senhor, que acreditamos em Jesus, mas na hora de nós vivermos a fé que nós professamos, infelizmente deixamos a desejar. Comecemos pelos encontros que aconteceram na Sagrada Escritura, entre os pecadores e Jesus. Jesus, quando se encontrava com um pecador, com uma pecadora, como é o caso de Zaqueu, como é o caso da Samaritana, como é o caso de Maria Madalena, e tantos outros, que chegam até Deus,
destruídos pelo pecado, Jesus perdoa. Jesus absolve o pecador. Mas Jesus dá uma ordem: vá, e de agora em diante não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Veja, Jesus acolheu cada pecador, Jesus acolheu cada uma, que chegou até Ele sem dignidade, que chegou até Ele numa situação deplorável. Talvez pessoas que já tinham perdido completamente a noção do que era até mesmo ser gente. Lembremos daquele caso, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e que ali é colocada diante de Jesus, naquela condição de acusação, diante de tantas pessoas que ali em torno de Jesus estava, mas que naquele momento, Jesus dá uma sentença de salvação para aquela mulher. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. De agora em diante, vá e não peques mais. Maravilhosa palavra do Senhor. O Evangelho de Deus que nos revela a misericórdia imensa do Senhor, que não para no nosso pecado, do Senhor que não condiciona-se a nossa pequenez, a nossa mesquinhez, mas um Deus que se inclina até nós, que desce a nossa baixeza para acolher o nosso pecado, acolher os nossos limites e dizer para nós: de agora em diante, não peques mais. Infelizmente, nós estamos deixando, muitos estão, essa segunda parte do Evangelho, com um discurso meio fajuto, de que nós podemos continuar no nosso pecado, porque Deus é amor, e assim como Ele acolheu a prostituta, e assim como Ele acolheu esse ou aquele, e assim como Ele abraçou a todos, Ele vai continuar abraçando a cada um de nós, e nós não precisamos mudar em nada, porque Deus não exige da nossa parte mudança alguma. Vamos entender a palavra de Deus. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas qual é a segunda parte? De agora em diante, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus ama, com certeza. Jesus acolhe, com certeza. Jesus perdoa, não há questionamento com relação a isso. Isso é lógico, é próprio de Deus perdoar, porque Ele é amor, e esse amor não é algo estático. Esse amor, ele é ativo, ele é operante, e opera na nossa vida, derramando a misericórdia de Deus no nosso coração. Mas Ele pede uma posição da nossa parte. Ele pede uma atitude. Assim como nós vimos que para ser santo, é necessário romper, novamente, nós nos deparamos com essa realidade. Eu te perdoo, não te condenes, mas não peques mais. E o mais bonito é que, se nós pegarmos a atitude desses homens e mulheres que foram perdoados pelo Senhor, Jesus mandou que eles fossem, mas eles não foram. Eles quiseram permanecer com Jesus. Eles ficaram ali ao lado de Jesus, foram seguindo Jesus, foram ouvindo os ensinamentos de Jesus. E esse processo de cura, esse processo de restauração, de libertação, de fato ir fazendo dia a dia a experiência da misericórdia de Deus, não foi encerrado ali, mas continuou conforme eles foram caminhando. Porque, irmãos, o objetivo último da misericórdia de Deus não é ficar perdoando pecados. Jesus perdoa o pecado por uma causa maior. Ele não perdoa por perdoar. Ele perdoa porque Ele quer que eu e você nos unamos a Ele. Ele quer que eu e você estejamos com a nossa cabeça reclinada no seu peito, com que tudo aquilo que existe entre nós e Ele
seja derrubado, seja aniquilado. E nós sabemos que aquilo que nos impede de experimentar profundamente essa intimidade com Deus é o pecado. E sendo pecado, então, por causa disso, a misericórdia atua na nossa vida com o perdão. E somos perdoados, graças a Deus. Já pensou se o Senhor não nos perdoasse? Já pensou se Jesus agisse conosco como nós muitas vezes agimos com os outros? Já pensou se Jesus falasse assim para nós: olha, comigo errou é uma vez só. Se errar a segunda, não vai nem para o inferno, vai 1 quilômetro para frente, vai para os quintos dos infernos. Não é? Jesus não faz isso. Não é? Porque o amor dele continua acreditando na nossa mudança, continua nos dando oportunidades de cada vez mais ir fazendo a experiência da sua graça, ir nos convertendo, rompendo com este pecado e vivendo uma vida o quê? Cristã. Uma vida no Espírito, que somos chamados a viver. Uma vida de fato que professe, que testemunhe aquilo que nós dizemos que acreditamos. Aconteceu um fato muito interessante na vida de São Francisco de Assis, que ele, reunindo os seus monges, os seus frades, instruindo eles de como evangelizar, ele dizia aos seus: evangelize com a vida e, se necessário, use palavras. Evangelize com a vida, isto é, que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Que as pessoas olhem para você e se lembrem da misericórdia de Deus, se lembrem do Senhor, se lembrem de como Deus é bom, se lembrem de como a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Será que quando as pessoas olham para nós, elas se lembram do Senhor? O que você acha? Quando as pessoas olham para você, elas se lembram de Deus? Você que está em casa, quando a sua família olha para você, quando os seus vizinhos olham para você, quando você vai à igreja e as pessoas te veem ali na igreja, as pessoas, elas lembram do Senhor de uma maneira positiva. Né? De uma maneira positiva. Porque tem gente que a gente olha e fala: Deus me livre. Não é? E essa não é uma maneira boa da gente lembrar de Deus quando olha para os outros. Não é? As pessoas olham para nós e falam: Deus nos acuda, o que será de nós agora? Fulano chegou, fulana chegou, que Deus tenha misericórdia. Não é esta maneira, mas que as pessoas olhem para nós e falam: ali está um verdadeiro cristão. Ali está alguém que vive a fé. Ali está alguém que nos remete ao amor de Deus. Alguém que nos lembra que Deus é bom. Alguém que recorda para nós que é possível nos dias de hoje viver a palavra de Deus. E como é bom nós convivermos com pessoas assim. Por outro lado, como é triste convivermos com pessoas que são amargas. Com pessoas que não querem saber de Deus. Com pessoas que passam o dia reclamando da vida. Com pessoas que só querem contar problemas. Tem pessoas que têm vício em contar problema. Não sei se você conhece alguém assim. Espero que você, quando olhe no espelho, não veja esse alguém. Esse alguém que só gosta de contar problema. Tem pessoas que a gente nem consegue contar o nosso problema para ela. Porque a gente tenta, ela já vem com 2 dela. E a gente não tem nem o que falar. Então veja, a vida cristã, ela nos leva a superar todas essas questões. A vida cristã, ela nos leva a olhar para esses desafios, mas ao olhar para esses desafios, não fixarmos os olhos ali, olharmos imediatamente para aquele que nos chamou, e quem nos chamou foi o Senhor Jesus. E olhando para Jesus, abraçarmos Jesus, e irmos caminhando dia a dia com Ele, e dia a dia com Ele, irmos vencendo tudo aquilo que nos derrotou até então. Tudo aquilo que até então minava a nossa vida espiritual, nos escravizava, nós vamos nos despojando deste homem velho, desta mulher velha, para, junto com o Senhor, chegarmos aonde Deus determinar que nós cheguemos. Como vai dizer São Paulo,
não importa onde nós vamos chegar, que ponto nós vamos atingir. O que importa é que nós prossigamos de maneira decidida, que nós prossigamos de maneira firme, até onde Ele permitir. Isso para nós é importante, mas o que é que nos dá força? O que é que nos sustenta? O que é que fortalece os nossos passos? O que é que nos dá condição de obedecer à voz de Jesus que diz, de agora em diante, vá e não peques mais? O que é que nos dá condição de ouvirmos essa palavra e não dizermos para ela, essa palavra é difícil demais? É impossível obedecermos aquilo que Jesus pede. O que nos dá condição é aquilo que a igreja nos oferece. E aí, fundamentalmente, entra a importância de sermos igreja e não só entrarmos nela. Porque os sacramentos da igreja é que nos dá condição de cumprir plenamente a ordem de Jesus. Os sacramentos. Vimos de manhã o sacramento de entrada, que era o sacramento do batismo. Mas depois do sacramento do batismo, nós temos mais 2 sacramentos que vão nos acompanhar para o resto da vida, que é o sacramento da confissão ou penitência e o sacramento da Eucaristia. Esses 2 sacramentos precisam ser bem vividos. Esses 2 sacramentos precisam ser bem recebidos, porque é dali que virá força para nós não cairmos mais no pecado. Precisamos confessar bem, e para confessar bem, a igreja nos ensina quais são as disposições necessárias, que é um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, e um desejo profundo de mudança de vida, e um ato de reparação. Se nós não queremos nos confessar bem, e fazemos isso de maneira superficial, nós estamos desperdiçando a graça que Deus está nos dando, para de fato sermos santos e santas de Deus. E é lógico, depois de uma confissão bem recebida, nós precisamos saber comungar bem. Comungar bem. Não só aos domingos. Nós não podemos reduzir a recepção do sacramento da Eucaristia somente aos domingos. Domingo é aquilo que não pode faltar, em hipótese alguma, a não ser por casos extremos que me impeçam de participar da Santa Missa. Mas, além do domingo, o que mais eu posso fazer para receber o sacramento da Eucaristia? Quanto mais eu posso ir à missa, ou se não tenho padre, ir à celebração da palavra, para receber o sacramento da Eucaristia, para poder receber a carne e o sangue do Senhor, que bem recebidos, que verdadeiramente adorados, se eu me coloco ali na presença de Jesus, tal como tem que ser, cada vez que eu comungo Jesus, eu estou colaborando, eu estou dando abertura na minha alma, no meu coração e no meu próprio corpo, para que eu cada vez mais me configure a carne do sangue, a carne e o sangue de Cristo que eu recebi ali na hora da comunhão. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós vamos à missa e nós ficamos nos distraindo com tanta coisa e acabamos não comungando bem. E aqui eu chamo a atenção quem tem o mau hábito de chegar à missa atrasado. Missa não é cinema, missa não é shopping center, missa não é uma reunião social, missa é uma liturgia onde se adora o Deus verdadeiro. E eu preciso chegar a tempo do seu início. Eu só posso chegar atrasado se eu não planejei chegar atrasado. Se houve um imprevisto, quebrou o carro, aconteceu alguma coisa que me impediu de chegar no horário. Tirando isso, não se fica chegando na missa na hora que já começaram as leituras, depois que já se passou o ato penitencial, às vezes já na hora do evangelho. Eu, como ministro da Eucaristia, às vezes vejo pessoas chegando, já na homilia. Que boa comunhão que essa pessoa faz. Que liturgia boa é essa que a pessoa vive e não vive. E depois a pessoa fala, eu vou na igreja e nada muda. Não muda. Por quê? Porque eu não faço o que é para fazer, porque a igreja oferece. Daí depois inventa aquela desculpa esfarrapada, eu vou mudar de igreja, vou mudar de religião. Daí muda de religião e fala aquele argumento furado, agora eu encontrei Jesus, como se ele tivesse escondido.
Não é? Agora eu encontrei Jesus. Como uma vez uma pessoa bateu na porta da minha casa e falou: agora eu encontrei Jesus, eu parei de fumar. Eu disse: a senhora não encontrou Jesus, a senhora criou vergonha na cara. Não é? A senhora podia ter criado vergonha na cara dentro da igreja católica. Não precisava ter mudado de igreja para parar de fumar. Por quê? Porque se a Eucaristia não nos dá força, não é a oração de não sei quem que vai ajudar. Se a carne de Cristo não transforma a nossa carne, se o sangue de Cristo não muda a nossa vida, não é a oração poderosa do profeta tal, do pastor tal, ou do mercenário tal, que vai ajudar a nossa vida a mudar. Por isso nós precisamos viver bem os sacramentos que nos são oferecidos. Fazermos uma boa confissão, uma excelente confissão, e não só uma vez por ano, viu? Porque na sua casa você não faz faxina só uma vez por ano. Já pensou se na sua casa você só limpasse ela uma vez por ano? O que seria? Já pensou você lavar o banheiro da sua casa só uma vez por ano? Já pensou você lavar a louça só uma vez por ano? Haja, né? Quem ia conseguir ficar lá dentro? E muitas vezes, com meses, e às vezes até anos, sem fazer a devida limpeza na nossa alma, nós queremos comungar e colocar Jesus dentro de um cortiço, que muitas vezes é assim que está lá dentro. Nós não oferecemos para Jesus um lugar digno, um outro céu, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele vem na Eucaristia, dizia ela, não para ficar numa âmbula de ouro, mas para encontrar um outro céu na minha alma. E nós precisamos então deixar Jesus entrar devidamente preparados no nosso coração, para que aí sim a nossa vida possa produzir esses frutos, para que a Eucaristia possa produzir em nós esses frutos de conversão, para que a palavra de Deus se torne para nós suave e não impossível ou dura, praticamente impossível de ser vivida, não. Tudo aquilo que Jesus nos pede é possível nós vivermos. Por quê? Porque Ele nos concede os meios para nós vivermos. Jesus nos dá todos os meios que são necessários. Ele não é injusto. Se Ele nos pede para fazer algo e nós não temos força para fazer, Ele nos concede os meios para fazer aquilo que Ele pediu, senão Ele não seria Deus. Ele não estaria agindo com as condições necessárias para nos dar a possibilidade de obedecê-lo. E Ele não faz isso. Ele nos concede toda a graça, toda a bênção que vem do alto. Nós muitas vezes é que não nos preparamos bem. Não é outra coisa, às vezes também nós comungamos mal, não só participamos mal da liturgia, como também nós comungamos mal. E como é que nós comungamos mal? Às vezes vamos para a fila da comunhão, voltamos para o nosso lugar e começamos a conversar com quem está do lado. Ou então ficamos olhando para o teto, ficamos prestando atenção em quem está na fila da comunhão, se falta muito para acabar. Ficamos inquietos, começamos a olhar no relógio para ver se a missa está acabando ou não está acabando. Ficamos, às vezes, encantados com o ministério de música, e ficamos olhando eles cantarem. Não é hora disso. É hora de nós que recebemos o Cristo, nos colocarmos em profunda ação de graças, junto com esse Senhor que acabamos de receber, e adorarmos profundamente esse Senhor, em espírito e em verdade. Silenciarmos o nosso coração, não nos distrairmos com os barulhos do nosso lado, com aquilo que está acontecendo dentro da igreja, se a fila está grande, se a fila está pequena. Não, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos entrar em comunhão com esse Deus da vida, esse Deus que nos prometeu: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, vida em abundância. Deus não nos veio dar poucas coisas, Deus não veio nos trazer migalhas do céu, Ele não morreu para nos tratar como mendigos, nos dar esmola. Deus nos dá o melhor, Deus nos dá toda a graça que nós precisamos. Nós é que muitas vezes estamos tão distraídos que não estendemos a mão para receber todo o bem que Ele nos dá. E aí, a graça passa, como dizia Santo Agostinho, e não volta. Ela simplesmente passa, porque cada graça é única para aquele momento. Deus não se repete. Então, se nós queremos, queridos irmãos e irmãs, viver esta vida no Espírito,
essa vida cristã, as coisas mais urgentes que nós precisamos trabalhar na nossa vida são essas. Primeiro, um bom sacramento da confissão, isto é, me preparar devidamente para este sacramento, para que não seja jogado pérola aos porcos. E segundo, receber bem o sacramento da Eucaristia. Só aos domingos? Não. Não só aos domingos. Principalmente aos domingos. O domingo não pode faltar em hipótese alguma. Mas durante a semana, o que eu posso fazer? Qual missa eu posso ir? Qual celebração eu posso participar? E é lógico que dentro do sacramento da Eucaristia, nós não falamos somente da recepção do sacramento, mas também da importância da adoração eucarística. Como é importante adorarmos o Santíssimo Sacramento. Nos colocarmos ali momentos demorados diante do Santíssimo Sacramento. Adorarmos Jesus. Às vezes nós falamos assim, eu quero que os outros rezem por mim, porque o demônio está me perseguindo, porque o demônio está na minha casa. Ora, os santos já nos ensinam, Dom Bosco dizia, quer que o demônio se afaste de ti, adore Jesus sacramentado. Então, é adorar Jesus sacramentado. Colocarmos-nos ali, o Jesus nem precisa estar exposto, você vai diante do sacrário, ali na sua paróquia, na capela mais perto da sua casa, você se coloca de joelhos, e você ali silencia. Adoração não é tagarelice, falar, não, é escutar, é silenciar, é se colocar ali na presença de Deus, como Samuel foi ensinado por Eli, fala Senhor, que teu servo escuta, fala Senhor que eu quero te ouvir, e silenciar, escuta o que o Senhor quer te falar. Às vezes a gente tem tanta facilidade em mandar recado para os outros. Eu rezei para você e Deus falou isso. Rezei para você e Deus falou aquilo. Rezei para você e Deus mostrou isso. Deus mostrou aquilo para você, Ele não mostra nada não. Não é? É hora de você silenciar. Ouve. Se nós pegarmos os mandamentos da lei de Deus, quando Moisés foi transmitir os mandamentos ao povo, antes do amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, existe uma ordem, ouve Israel. Ouve, porque quem não está apto a ouvir, quem não está disposto a ouvir, não adianta Deus falar o que Ele quiser falar, porque você não quer escutar. É necessário ouvir, é necessário silenciar, e deixar Deus trabalhar no nosso interior, Deus trabalhar na nossa alma. É necessário deixar o Espírito ser comunicado a nós. Santa Faustina Kowalska diz no seu diário que estar diante do Santíssimo Sacramento é como estar diante do sol. Você é atingido pelos raios. Você é atingido, estando diante do Santíssimo Sacramento, pelos raios da misericórdia, do amor, da cura, da libertação, da restauração, que só Jesus pode te oferecer. Só que às vezes a gente entra na presença do Santíssimo Sacramento, parece que sentou na formigueiro, né? Dá um ciricutico, se mexe daqui, se mexe de lá, e olha para um lado e olha para o outro, não é? E fica procurando o que fazer, como se a gente precisasse ter 30 livros de oração diante do Santíssimo Sacramento, para poder ficar repetindo uma oração atrás da outra, e não é isso. É ter a coragem de ficar quieto, de pedir ao Espírito Santo, silencia a minha mente, porque uma outra coisa que acontece com a gente, eu acho que é regra de ouro para todo mundo. Quando você fala, eu vou silenciar para rezar, parece que tudo vem na nossa cabeça. Eu não sei se acontece com você isso, né? A gente começa a lembrar de coisas que não lembrava há 10 anos. Tudo começa a vir na nossa cabeça. A gente lembra do cachorro, a gente lembra do papagaio, a gente lembra que tem coisa para fazer e que não fez. A gente lembra que está com pressa, que tem que sair logo da capela. A gente começa a pensar, como dizia minha avó na morte da bezerra, não é? E Jesus fica para trás, a presença dele passa desapercebida. Irmãos, viver uma vida cristã é mudar o nosso hábito de rezar, é nos decidirmos verdadeiramente pelo Cristo, nos colocarmos diante dele, e os santos nos ensinam isso. Os santos têm um jeito próprio de rezar, que nos dá uma seta indicativa do que nós precisamos fazer. Eles eram absorvidos pelo amor de Deus, eles eram absorvidos pela misericórdia do Senhor,
E assim também nós precisamos deixar com que aconteça conosco. Ah, mas eu me coloco para rezar e eu não sinto nada. Nós não estamos falando aqui de sentimentalismo. Não importa se você sente ou não sente, o que importa é que você está ali, Deus também. Se você ler o diário de Santa Teresa de Calcutá, você vai encontrar uma mulher que se consumiu pela graça de Deus, se consumiu pelo poder de Deus, pela obra de Deus, mas que viveu 50 anos na escuridão, 50 anos na aridez, que viveu 50 anos sem sentir nada da presença de Deus, mas ela deixa muito claro, registrado no seu diário: embora eu não sentisse nada, eu não saía dali, porque embora eu não sentisse, eu tinha uma certeza, Ele ali estava comigo. Olha que graça! E às vezes nós ficamos buscando, na nossa vida de oração, experiências que não fazem tanto sentido para a nossa vida. Até mesmo quando nós participamos do grupo de oração, ou quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, e as pessoas perguntam para nós: e aí, você rezou? Rezei. E a sua oração foi boa? Foi, até senti um arrepio. Como se o arrepio fosse o sinal da presença de Deus. Nossa, eu rezei hoje, e a oração foi tão boa, porque eu senti um calor. Se desligarem aqui o ar-condicionado, também a coisa vai esquentar para o nosso lado, não é? E nem por isso é sinal de que a presença de Deus se manifestando. Veja, não é buscar sensações, não é ficar buscando experiências que muitas vezes não mudam a vida de ninguém, porque a igreja está cheia de gente arrepiada e com calor, mas que continua no seu pecado. A igreja está cheia de gente que diz nos seus testemunhos, que viu isso, que ouve aquilo, que não sei o quê, mas até inventa, não é? Numa tentativa de atrair a atenção para si, mas a sua vida não muda. Então não é o que eu sou capaz de sentir, não é aquela experiência sensível que eu tenho de Deus, mas é o que Deus vai operar na minha alma, mesmo eu não sentindo nada. É o que Deus vai operar na minha vida, mesmo eu não sentindo nada, mesmo não percebendo nenhum sinal, que talvez eu até gostaria de sentir, mas não nos esqueçamos do que São Paulo diz aos Romanos: o justo vive pela fé. Então veja, nós não temos que viver por sinais, que Deus dê um sinal aqui ou um sinal ali, se Ele der, amém. A gente gosta que Ele dê um sinal de vez em quando, não é? Então se Ele der um sinal, louvado seja Deus, não é? Mas se Ele não der um sinal, não significa que Ele não está agindo, que Ele não está me curando, que Ele não está tomando conta da situação que eu estou vivendo. E a vida cristã, ela vai sendo formada nisso, à medida que eu vou me colocando nas mãos do Senhor, e Deus vai agindo na minha vida, sentindo ou não sentindo. Então, além dos sentimentos, está muito além disso, é uma decisão que eu tomo, uma decisão. Eu quero ser cristão, eu quero verdadeiramente viver a minha fé católica. Eu não quero viver uma fé morna, uma fé vazia, uma fé apegada a tantas coisas que passam, uma fé que não tem consistência, mas pedir para o Senhor a graça da fé dos grandes homens e mulheres que nos precederam na eternidade, que superaram, enfrentaram feras, que enfrentaram torturas, que enfrentaram perseguição, que enfrentaram a perca, que enfrentaram feridas emocionais, que enfrentaram as suas próprias inconsistências, mas que na mão de Deus deixaram-se trabalhar e foram muito além daquilo que imaginavam. Ou eu acredito que Deus pode fazer de mim um grande santo, ou você acredita que Deus pode fazer de você um grande santo ou uma grande santa, ou nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Porque veja, quem aqui, você também que nos acompanha em casa, não é? Você quando morrer quer ir para onde? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Não é? Acredito que você que está em casa, também, quando morrer, quer ir para o céu. Mas se não quer, é bom buscar um terapeuta, não é?
Você quer ir para o céu, porque ninguém quer sofrer. Nós queremos ser felizes. Se nós queremos ir para o céu, só existe um meio de nós irmos para o céu. E esse meio é a vida de santidade. Ou você acha que no céu tem pecado? Você acha que no céu tem pecado? Você acha que no céu tem briga? Você acha que no céu tem fofoca? Você acha que no céu tem sofrimento? Não. Então, no céu tem o quê? Santidade. Santidade. Então, quem é que vai entrar no céu? Quem de fato buscou viver o quê? Uma vida de santidade. E é por isso que Jesus ele é muito categórico no Evangelho, quando ele nos diz assim: buscai passar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Buscai passar pela porta estreita. Irmãos e irmãs, talvez a gente tenha que entrar numa dieta aí. Espiritual, vamos dizer assim, para não assustar ninguém, né? Um treino espiritual. Por isso que São Paulo vai usar a figura do atleta para falar da vida do cristão. Por quê? Porque nós vamos ter que estar exercitado. Nós vamos ter que passar pela porta estreita. Nós vamos ter que estar treinado. E qual é o jeito que Deus nos treina? A gente não gosta muito não, mas é quando os problemas chegam na nossa vida. Não é? É quando acontece uma doença, é quando acontece uma perca, é quando a gente desanima um pouco. É o jeito que Deus nos treina, porque ali Ele poda os nossos excessos, ali Ele quebra o nosso orgulho. Então não pense assim: Senhor, por que o Senhor permite tal problema na minha vida? Pense assim: opa, está aqui uma boa oportunidade para mim treinar. Eu vou ter que passar pela porta estreita, deixa eu treinar. Se alguém caluniou você, se você está com um problema na sua família, não é hora de entrar em desespero. Não é hora de olhar para Deus e se revoltar e começar a questionar, por que Deus deixou isso ou deixou aquilo? Eu acho que Deus não me ama, eu acho isso. Não, é hora de nós olharmos para aí, o que está acontecendo. Reajustarmos as nossas roupas e falar assim: é hora de treinar, eu preciso treinar. Quer ir para o céu? Olha para quem está do seu lado e fala: vai ter que emagrecer. Não é? Vai ter que emagrecer. Não é? No bom sentido da palavra, né? É no sentido do que nós vamos ter que treinar na academia do Espírito, na vida cristã. Na vida cristã. Nós vamos ter que entrar na linha. Não é? Se com esse corpo aqui a gente não consegue dar muito jeito, né, se ainda o problema é o regime da segunda-feira, não é? Nós, no Espírito, não podemos deixar para segunda-feira. Não é? É começar a rezar quando? Amanhã? Quando? Hoje. Depois da missa você vai embora para sua casa, não vai? Quem já está nos acompanhando em casa já tem a oportunidade de treinar agora, né? Porque você não vai embora para sua casa, você já está na sua casa. O que você vai fazer? Vai começar a reclamar da vida? Né? Vai começar a lamuriar, a colocar a culpa nos outros, das coisas que não estão boas? Não. Né? Ajuste as tuas vestes de batizado. Revista-se da armadura de Deus, como vai dizer a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E vamos para a luta. Porque essa luta nos pertence. Ninguém pode lutar por você. Deus nos fortalece, Deus nos comunica a graça, mas a luta é nossa. A luta é nossa. E para consolar quem está com muito problema, vai uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz assim: os que têm as cruzes mais pesadas são os mais amados do meu Pai. Vou repetir. Os que têm as cruzes mais pesadas são os mais amados do meu Pai. Ah, eu estou com muito problema. Deus está te amando. Está difícil. Deus está te amando. Eu não estou conseguindo suportar. Deus está te amando.
Deus está debruçado sobre você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Para começar, você tem o Espírito Santo que habita em você. Para começar. Depois nós temos o Senhor na Eucaristia. Nós temos os nossos santos de devoção. Nós temos a Virgem Maria. Nós temos o nosso anjo da guarda. O que a gente está fazendo com essa guarnição toda? Eu estou desanimado. Eu não aguento mais. É isso que a gente está fazendo? Não é? Está difícil. Não tem aquelas pessoas que às vezes vai falar, até enrola. A pessoa fala, eu estou com uma dificuldade. Não é? É uma dificuldade que eu tenho. Meus irmãos, não é? Como é triste encontrar um cristão triste. Você vai à igreja, a missa ali, você recebeu Jesus eucarístico. Jesus está ali em você, você é sacrário do Cristo. E você pergunta para o seu irmão, querido irmão, como vai? Tudo bem? Levando. Levando para onde? Para que lugar? É esta vida cristã? É isso que o teu batismo faz? Você levar a vida? Nós não levamos a vida, nós deixamos o Espírito nos conduzir. E o Espírito precisa nos conduzir. É pegar ou largar, queridos irmãos. Chega de viver um cristianismo frouxo. Não seja frouxo. A vida já nos faz frouxo. E na tua fé você vai querer ser frouxo. Não seja frouxo. Desculpe usar essa palavra. Mas não seja. Cristão molenga. Se ajeite. Ponha o foco no Cristo. Passe pelos sacramentos. Receba os sacramentos. Seja igreja, não só entre na igreja, seja igreja, não seja peso morto. A igreja não precisa de peso morto, gente que tem vocação para esquentar banco. A sua vocação é para a santidade. E por último, eu guardei aqui embaixo do meu hábito para mostrar. Deixa eu desenroscar aqui. Desenroscou. Está aqui, gente. Está aqui um grande treinamento da vida cristã. A oração do rosário. Tem gente que mal traça o sinal da cruz já começa a dormir. Não é? Eu não rezo o terço porque me dá sono. Eu não rezo o terço porque a oração é repetitiva. Desculpa, você não reza o terço porque você é orgulhoso, arrogante, autossuficiente. Está aqui. Nossa Senhora prometeu em Fátima que é com esse cordão aqui que Satanás vai ser acorrentado no fim dos tempos. Então não é só para usar no pescoço ou enrolado no braço, é para rezar. Está aqui. Contemplar os mistérios da nossa salvação. Você pode ter a devoção que for, da misericórdia, o terço da providência, você pode rezar o terço que for, mas não deixe de rezar também a meditação dos nossos mistérios da salvação, o terço mariano. Se você sente sono na hora de rezar, reza caminhando. Reza trabalhando. Hoje você consegue baixar da internet a oração do terço. Põe lá no fone de ouvido e vai fazendo faxina, vai lavando roupa, vai esfregando a roupa, vai lavando louça e vai rezando o terço. Está aqui, gente. Um filho de Maria não vai se perder. Não vai. Porque o destino final de todos aqueles que se colocam sobre os cuidados de Nossa Senhora é estar na eternidade com o seu Filho Jesus. Então isso daqui não é enfeite, não é adorno, isso daqui é instrumento de batalha, é mais poderoso do que uma arma. Olha aqui, o porte de arma que o cristão precisa, está aqui. Esse é o nosso porte de arma. Está aqui. Com isso daqui, gente, a gente
derrota legiões de demônios. Com isso daqui a gente coloca para fora da nossa família todo espírito de adultério, todo espírito de adicção química. A gente coloca para fora da nossa casa com isso daqui, ó. A pornografia é vencida com isso daqui. O vício da maledicência é vencido aqui. Quando eu tenho a coragem de me humilhar, me ajoelhar, ir lá, Ave Maria. Depois, Ave Maria. Ave Maria. Porque cada Ave Maria bem rezada é uma flor a Maria e é uma bala no inferno. Então, se nós queremos ter uma vida cristã, está aqui a última coisa que eu queria indicar. Sigamos os nossos passos consagrados a Maria, e nós chegaremos aonde precisaremos chegar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos rezar. Fechemos os nossos olhos, e nós podemos encerrar esse momento nos entregando às mãos de Nossa Senhora. Você que está em casa agora, se você tem um terço ou uma imagem de Nossa Senhora, chega perto agora, pega o terço nas suas mãos. Se você tem aí na sua casa um quadro do Imaculado Coração de Maria, vai agora perto dele. Olhe para a imagem de Nossa Senhora. Você que está aqui com o seu terço, pegue. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, a Rainha do Santo Rosário. Ora, se ela desviou a bala que estava direcionada a João Paulo II, se foi através dela que o muro de Berlim foi derrubado, se foi através dela que ditaduras foram derrubadas, é através de Maria que nós entraremos no céu, porque ela é a porta do céu, nós assim a invocamos. Por isso repete comigo esta oração: minha querida mãe, eis-me aqui, me coloco sobre a tua proteção, guardai-me sobre o teu manto, que o teu imaculado coração seja o meu refúgio seguro. Defendei-me. Eu conto contigo, mãe. Ninguém que te invocou ficou desamparado. Por isso, crendo no poder da tua intercessão, eu coloco a mim e toda a minha família. Toda a minha família. Mais uma vez, toda a minha família. Porque a Senhora vai nos resgatar e nos levar ao teu Filho Jesus. Amém. Cantemos. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Levante seus braços, agradecendo por essa pregação. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.